Shalom, pessoal. Hoje nós vamos estudar a página de número 8 da nossa apostila de hebraico bíblico. Nessa aula nós vamos trabalhar o tema o vav conjuntivo. O vav conjuntivo corresponde à nossa conjunção e ou mas. Como é que é o vav conjuntivo? O vav conjuntivo é um vav e vem com um shivá simples, na sua forma comum. Então, geralmente, você verá no texto bíblico o vav conjuntivo nesse formato aqui, o vav e mais um shivá simples. Muito bem. Agora vejamos como é que aparece esse vav conjuntivo no texto hebraico. Então, nós temos aqui na letra A que o vav ele vai aparecer sempre ligado à palavra que ele precede. Então, nós vimos no vídeo sobre o artigo, que o artigo aparece sempre colado na palavra, e o vav conjuntivo, ele também vai aparecer colado na palavra que ele precede. Daqui a pouco nós vamos ver um texto bíblico e veremos o vav ali ligado nas palavras. Okay? Então, essa aqui é a forma comum que ele vai aparecer, o vav mais um shivá, mas o que ocorre é o seguinte, pessoal. O vav ele pode sofrer alteração na sua vogal. Então, é o ponto B aqui, ó. Semelhantemente ao artigo, a pontuação do vav, no caso a vogal, ela pode sofrer alteração. Então, ao invés de você ter o shivá, como nós temos aqui, pode ser que o vav venha com outras vogais. E quais são essas vogais? Então, a primeira delas é essa daqui, ó. O kamates. O vav mais um kamate. Não vai deixar de ser a conjunção, vai continuar sendo o vav conjuntivo, mas ele vai mudar a vogal. Se essa palavra, a primeira consoante dela aqui no caso, for a sílaba tônica, como é o caso aqui de pão, que é lechem, lechem, então o vav ele vai receber o kamates, ao invés do shivá simples. Vamos ver outras formas aqui, ó. Diante de shivá composto, o que vai acontecer? Shivá composto, pessoal, é quando você tem o shivá, que é o shivá simples que nós vimos aqui, e mais uma das vogais, que podem ser o patar, o segol ou o kamates katan. Então, diante dessas vogais, né, uma consoante com essa vogal, como é o caso aqui da palavra emet, que é a palavra verdade, ele vai receber a vogal que está no shivá composto. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem um shivá composto. O shivá e mais aqui a consoante segol. Então, no caso aqui, ele vai receber a vogal segol. Ele não vai receber o shivá composto, ele vai receber a vogal que está junto com o shivá. No caso aqui, ele recebeu o segol. Se aqui fosse um kamates, receberia um kamates. Se fosse um patar, receberia um patar. Então, diante de shivá composto, ele vai acompanhar a vogal que está junto com o shivá. Uma outra situação aqui, pessoal, é quando o vav ele aparece antes de um shivá simples ou uma consoante labial. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho a palavra levav, que é a palavra coração, levav. Então, observe que aqui eu tenho um shivá simples embaixo do lamed. Então, ele está diante de um shivá simples. Então, diante de shivá simples, ele vira um shuruk. É um vav, né? Evidentemente com som de U. Também, observe bem aqui, ó, nós temos agora uma consoante labial. As consoantes labiais é o próprio vav, o beit, o mem e o p. Então, aqui nós temos um beit. Observe bem aqui, a palavra ben, e aí, ao receber a conjunção, no caso o vav conjuntivo, e ele vira um shuruk, vira um U. Observe bem que até a palavra aqui vai mudar, ben vai virar ven, porque o ben tem um dagesh aqui dentro, que vai cair, porque antes dele tem uma vogal, e sempre que um dagesh lene tiver um som de vogal antes dele, ele vai desaparecer. Por isso que fica aqui o ven. Então, diante de consoante labial e de shivá simples, o vav conjuntivo se escreve na forma de um shuruk, mas ele continua sendo um vav conjuntivo. E para terminar, pessoal, o vav também pode aparecer com a consoante hirik. Então, quando é que isso acontece? Quando ele estiver diante
de um Yud com Shevá simples. Então vamos ver aqui, olha aqui, a palavra Yerushalayim é uma palavra que começa com Yud, como nós temos aqui, e embaixo dele tem um Shevá simples. Então nesse caso aqui, se eu tiver de colocar o Vav conjuntivo antes da palavra Jerusalém, o que vai acontecer? O Shevá simples, olha aqui, ó, desaparece, olha aqui, sumiu, tá vendo? E o Vav vai receber um Hirik, aí vai virar um Hirik Gadol, ao invés de um Hirik Katan. Então nós temos aqui, ó, Virushalayim, ao invés de Vierushalayim. Então você não vai pronunciar Vierushalayim, vai pronunciar Virushalayim. Então, são essas situações aí que vão alterar a vogal do Vav conjuntivo. Então, geralmente ele aparece com Shevá, mas pode aparecer com Kamatz, pode aparecer com uma dessas três aqui, porque essas três aqui são vogais que acompanham o Shevá composto. Então, diante de Shevá composto, recebe a vogal do Shevá. Então, nós temos aqui, no caso, o Patá, o Segol e o Kamatz Katan. E também ele pode aparecer no formato do Shuruk. E por último, ele pode vir acompanhado da vogal Hirik. Agora, pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, olha, não se preocupar muito com essas regras das mudanças. Por quê? No hebraico, as palavras, em geral, não começam com Vav. São pouquíssimas as palavras no hebraico bíblico. Se você pegar um dicionário de hebraico bíblico e abrir lá para ver quantas palavras que tem no texto hebraico da Bíblia começando com Vav, são pouquíssimas. Então a quantidade de palavras ela é desprezível. Por isso, sempre que você encontrar uma palavra no texto bíblico começando com Vav, você já vai logo identificar que é um Vav conjuntivo, independente de você memorizar essas regras. Vamos dar uma olhada aqui então no texto bíblico para você ter uma ideia como aparece o Vav conjuntivo. Então nós temos aqui o texto de Gênesis, versículo 1 e o versículo 2. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. Então o Vav ele tem que ser a primeira letra da palavra, tá? Se não for a primeira letra, não é Vav conjuntivo, vai ser um Vav mesmo lá dentro. Então, olha aqui, a primeira palavra está aqui, não tem Vav, a segunda não tem Vav, a terceira não tem, olha aqui também não, aqui também não. Agora aqui nós temos, tá vendo? Então ela sendo a primeira letra da palavra, olha aqui, você já sabe que é um Vav conjuntivo. Tá vendo? Então, nós temos aqui um Vav conjuntivo no versículo 1. Está aqui, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos ver no versículo 2, olha aqui, ó. Começa já com Vav, tá vendo? Colado na palavra, no seu formato comum, que é com Shevá, e a terra. E aí, nós temos o restante aqui. Olha aqui, ó. Sem forma e vazia, como está traduzido lá no texto, né? Sem forma e vazio. Ó. Torro, vavor. Observe que aqui agora eu utilizei o Vav com o Kamatz. Por quê? Está diante de uma sílaba tônica. Diante de sílaba tônica, escreve-se o Vav com o Kamatz, porque a palavra aqui é vorro. Sílaba tônica, vo. E aí, então, o Vav recebeu um Kamatz. Verrocher al penei terron. Temos aqui mais um Vav, né? Antes da palavra trevas. E havia trevas sobre a face do abismo, como está traduzido lá no texto. Olha aqui, ó, e mais um Vav aqui. Ó, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, mais um Vav conjuntivo. Então, pessoal, é isso aí, olha. O Vav conjuntivo vai aparecer sempre colado nas palavras. Em geral, ele virá como um Shevá, mas pode acontecer dele receber uma outra vogal. Quando receber uma outra vogal, você pode conferir lá na regrinha, até que você possa memorizar todas aquelas regras. Mas eu aconselho a vocês não se preocuparem muito com essas regras, porque uma palavra no hebraico bíblico começando com Vav, com certeza será um Vav conjuntivo. As exceções são muito poucas. Então tá aí, pessoal, o nosso estudo sobre o Vav conjuntivo. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar no grupo. Shalom!